Vamos lá, gente. Questão número 7 aqui da parte da área dos concursos públicos, uma questão agora envolvendo um problema clássico de máximo divisor comum. Então nós temos o seguinte, ó, certo dia, um ajudante de almoxarifado recebeu 3 lotes de materiais para acomodar em algumas prateleiras vazias. Um deles continha 96 unidades do material A. Eu já vou botando essas informações, ó, gente. 96 do material A, do material B, 96 do material A, o outro continha 144, e aí nós tínhamos ainda um outro material, o C, que continha 240, certo? Então são 3 lotes de materiais, A, B e C. Para executar essa tarefa, ele recebeu as seguintes instruções. Cada prateleira deverá acomodar um único tipo de material. Então, cada prateleira vai ter que ter um único tipo de material. Tu não pode misturar esses materiais. Deve acomodar um único tipo de material. Todas as prateleiras devem ter a mesma quantidade de material. E deve ser usado o menor número possível de prateleiras. Se ele seguiu à risca todas essas informações, então ao completar a tarefa constatou-se que, bom, essa é uma questão clássica, gente, de máximo divisor comum. Por que eu sei que ela é de máximo divisor comum? Porque nós não podemos misturar esses materiais, cada prateleira só pode conter um único tipo de material, não pode ter numa prateleira, essa aqui tem o A e tem o C também, ou B e C, ou A e B. Não, eu não posso misturar esses materiais. E eu tenho que ter o menor, olha só a informação, eu vou pegar de novo aqui o texto para eu ler, ele tem que ter o menor número possível de prateleiras, o menor número possível. Então vamos lá. 3 características importantes, não posso misturar. Eu tenho que ter a mesma quantidade nessas prateleiras e ter a menor quantidade possível. Então é o máximo divisor comum. Como é que eu faço essa questão? Então tu vai colocar os números, vamos colocar assim na ordem, um ao lado do outro, e a gente faz uma decomposição. Tu vai decompor aqui. Lembrando que essa decomposição aqui tu só consegue, quando for máximo divisor comum, o número que tu colocar aqui, tu tem que dividir os 2 ao mesmo tempo, os 3 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu colocar 2 aqui, 96 dá para dividir por 2, que vai dar 48. 144 dividido por 2, isso aqui vai dar 72, e aqui vai dar 120. Vamos supor que um deles não desse para dividir por 2, então o 2 aqui não serviria. Tá certo? Então essa é uma característica, não esqueçam esse esquema que eu estou fazendo aqui de como calcular o máximo divisor comum. Vamos pegar agora, gente, e continuar dividindo por 2, porque todos os 3 números são pares. Então aqui nós teremos 24, aqui 36 e aqui 60. Ainda continuo dividindo por 2. Aqui vai dar 12, aqui vai dar 18, aqui vai ficar 30. Continuo dividindo por 2. Aqui vai dar 6, 9 e 15. Notem que agora eu poderia ainda continuar dividindo por 2. Notem que às vezes a gente usa isso aqui também para achar um mínimo múltiplo comum, mas cuidado, esse é o máximo divisor comum. Quando é o mínimo, quando um daqueles números que estão ali com a caneta azul der para dividir por 2, eu sigo dividindo por 2. Notem que esse aqui daria para dividir por 2, que é o 6, então eu escreveria 2 aqui. Mas lembrando que quando é máximo divisor comum, tu só pode dividir os números quando for dividir todos eles ao mesmo tempo. Então por 2 não dá mais, mas dá por 3. Então 6 divididos por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. Parou aí o nosso cálculo. Notem que agora, gente, eu não consigo mais dividir por 3. Ah, eu consigo dividir esse, mas esse e esse não. Então parou o cálculo aí. Lembrando que ele não é mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum tem que ser feito dessa forma. Então agora eu vou multiplicar aqui, ó.
Então vai dar 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48. O que são esses 48? Então, olha só, vamos ver como é que ficou a interpretação aqui, gente. Então, significa que esses 96, né, do tipo A aqui, eu consigo colocar eles em duas prateleiras. Até porque 2 vezes 48 vai dar os 96. Quantas prateleiras eu preciso para acomodar aquele B, que é 144? Nós vamos precisar de 3, porque 3 vezes 48 vai dar o 144. Quantas prateleiras eu vou precisar para acomodar o C? 5, porque 5 vezes 48 vai dar 240. Agora tu tem que cuidar a pergunta, né? A pergunta é a seguinte: eu tenho 48, significa que eu consigo colocar em cada prateleira 48 do tipo A, B e C. Agora, se ele perguntasse qual é o total de prateleiras, aí tu teria que somar aqui, ó, 2 mais 3, 5, com mais 5 dá 10. Então cuidem bastante o enunciado, né? Tu tem que fazer esse esquema aqui. Aqui te deu o total daqueles materiais, né, que tu tá ali distribuindo, não tá misturando, tá colocando a maior quantidade possível, né, a quantidade possível, mas tu tem que ter o menor número de prateleiras e não pode misturar. Então significa, vamos pegar de novo ali, ver qual é a pergunta. Ele está dizendo o seguinte, então vamos lá. Para executar essa tarefa, ele recebeu as seguintes informações, parará. Se ele seguiu à risca todas as informações, então, ao completar a tarefa, constatou-se que foram usadas 12 prateleiras? Não, foram usadas 10 prateleiras, então não é a letra A. B, foram usadas apenas 3 prateleiras? Não é. Foram usadas apenas 6 prateleiras? Também não. Cada prateleira ficou com 24 unidades? Não, cada prateleira ficou com 48 unidades. Fechando então, letra E, Equador. Tá certo, gente? Uma questão importante aí, e a gente usou o quê? O máximo divisor comum, o chamado MDC, máximo divisor comum. Tá certo? Até o próximo vídeo.